Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor, espíritos perfeitos. Aqui é Júlio Chaves do canal Acorda Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, sabemos que salvação na Bíblia sempre é e sempre foi salvação da mente, nunca do espírito, inclusive Efésios 2:8. O espírito nunca esteve em estado de salvação nem condenação. O espírito é eterno, ele sempre existiu e o Senhor fez o espírito participar de carne e sangue no ventre de nossa mãe. O corpo vira pó e o espírito volta para Deus. O espírito participou de carne, sangue, juntas, tendões e nervos. Isso vai para o pó, volta para a terra e o espírito volta, retorna para Deus, desta vez com um corpo glorioso igual o dele. Filipenses 3:21. Glória a Deus por essa palavra. O sistema religioso não tem interesse que entendamos, que saibamos essas verdades, porque essas verdades libertam os filhos eleitos de Deus desse maldito sistema religioso cruel, perverso e muito corrupto. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. 2 Coríntios 9:7 não é para os dias de hoje. Meu querido, esse versículo para o sistema religioso é quase um jargão. Fico triste em pregadores da graça de Deus pregando 2 Coríntios 9:7. Vamos ver o que diz 2 Coríntios 9:7, o que Paulo disse? Olha só. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, mente, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Queridos, essa passagem de Paulo foi referente ao ministério de Paulo. Foram dados 2 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. Gálatas 2:7, Paulo diz os 2 evangelhos. Um dado a Pedro, o evangelho da circuncisão, e a Paulo, o evangelho da incircuncisão. A Pedro pregava que Jesus Cristo era o Senhor, que Jesus Cristo era o Messias, a quem os profetas profetizaram. E Paulo foi revelado o evangelho da graça de Deus aos gentios, o ministério da graça, da fé e do Espírito. Os 2 tinham a responsabilidade de pregar esse evangelho para evitar que os eleitos de Deus passassem pela grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que em Marcos 16:16, Jesus disse: Ide por todo o mundo, sabemos que é mundo de Israel, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Salvo de quê? Da grande tribulação do ano 70. Condenado a quê? Da grande tribulação do ano 70. Estou me referindo aos eleitos. Pedro, quando pregou em Pentecostes, em Atos 2, 3.000 judeus acreditaram em Pedro, que Jesus Cristo era o Messias. Por isso que diz que 3.000 almas foram salvas da mente, agregaram-se. Porque esses eleitos que entenderam a pregação de Pedro foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70, quando o general Tito, o Império Romano, invadiu Jerusalém, colocando abaixo todo o templo de Jerusalém. Então a grande tribulação foi no ano 70. Não falta hoje qualquer pandemia, epidemia, guerras, conflitos, terremotos, para os lobos de plantões chegarem e dizer: estamos nos últimos dias. Essa frase, estamos nos últimos dias, gera receita para esse maldito sistema religioso. Então Paulo e Pedro tinham um compromisso de propagar, de pregar esses 2 evangelhos. Essa ajuda que Paulo recebia, que não fala de dinheiro, se você for ler o contexto, em momento nenhum fala de dinheiro.
Eu creio que teria sido o quê? Paulo, eu vou te dar um camelo novo, eu vou te dar um cavalo, você vai dormir na minha hospedagem, na minha melhor hospedagem, toma aqui uma excelente roupa. Tudo isso fazia com que Paulo recebesse ofertas nessa época. Por quê? Porque a missão de Paulo era propagar o evangelho, ele era um missionário, ele visitou ali, escreveu 14 cartas para 11 destinatários, e Paulo está dizendo ali que Deus ama aquele que dá com alegria. Porém, essa ajuda, essa contribuição, que o contexto não fala de dinheiro, de repente pode até ter sido dinheiro também, mas foi para quê? Para aquela época. Tinha a finalidade o quê? De salvar os eleitos da grande tribulação. Hoje não existe mais tribulação, meu querido. A tribulação foi no ano 70. Então olha só o que diz Atos 2. Se isso aí é literal, por que vocês pastores aí do sistema religioso... Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu sei que existem pastores, homens e mulheres de Deus. Eles não estão enganando, eles são vítimas do sistema. Eu conheço alguns homens e mulheres de Deus sérios, mas eles nasceram dentro do sistema. Eles também são vítimas desse maldito sistema, mas a maioria está mentindo, está enganando os eleitos de Deus, estão montando aí seus impérios, suas aposentadorias. Então olha só o que diz Atos. Se essa palavra é literal, por que vocês não fazem isso aí, vocês, pastores do sistema religioso? Olha só o que diz Atos 2, 44, 45. Essa passagem é exatamente o efeito da pregação de Pedro. Os judeus ali que entenderam que Jesus Cristo era o Senhor e que foram salvos da mente da grande tribulação, eles se alegravam-se, eles jubilavam-se. Por quê? A alegria era muito grande. Então olha só o que diz Atos 2, 44 e 45. Todos os que criam, os judeus eleitos que creram na palavra de Pedro, dizendo que Jesus Cristo era o Messias, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Olha o 45. Vendendo as suas propriedades e bens. Você vê que não fala dinheiro, propriedades e bens. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Ora, se 2 Coríntios 9, 7, Deus ama que dá com alegria. Se você for ler o contexto, Paulo diz, aquele que dá semente ao que semeia. Enfim, está falando de ofertas ali, de contribuições. Se aquilo ali é para o dia de hoje, para a época de hoje, por que vocês não fazem isso aí também? Isso aí também não é literal não? Dividir aí, vender a sua mansão, seu apartamento de luxo, sua fazenda, seu helicóptero, seu jatinho e dividir com os eleitos de Deus que estão passando necessidade? Por isso que eu tenho uma mensagem aí que eu falo, que a obra de Deus não existe mais. A obra de Deus foi consumada no madeiro quando ele disse, está consumado. A obra de Deus está debaixo das pontes, está nos asilos, está nas comunidades, está nos sinais de trânsito. Nós somos templo e morada do Espírito Santo. Toda vez que você ajuda um ser humano, seja ele quem for, você vai estar fazendo a obra de Deus. Esse galpão aí não é obra de Deus, não. Isso é uma empresa. E os empresários da fé contratam ali, ó, dizendo que está fazendo a obra, você é diácono, você é diaconisa. Na verdade, são empregados desse empresário da fé sem fins lucrativos. Sem fins lucrativos. Queridos, se você entender o Evangelho da graça de Deus, que foi revelado ao apóstolo Paulo, o sistema religioso perde você. Perde, mas nunca você passa aí na frente desse lugar chamado igreja. Você não coloca os pés nem na calçada. E os pastores vão distribuir currículos por aí, porque essas chamadas igrejas fecham suas portas. Então, meu querido, essa passagem aqui de 2 Coríntios 9, 7 não é para o dia de hoje. Não é. Foi para a época. Querido, tudo já foi feito. Tudo já foi conquistado. Que história é essa de link para semear? Envelopes? Meu querido, tem gente pregando a graça aí, cobrando e-books. Como se não bastasse a heresia das perguntas e respostas.
que o e-book fala sobre isso, o cara só libera para você depois que você deposita um valor na conta dele. Que absurdo, que vergonha. Eu fico indignado com isso. Meu querido, de graça recebeste, de graça dai. Eu estou preparando um e-book para lançar no final de dezembro. O título vai ser 365 respostas em graça. Meu querido, é um e-book, é de graça, vai ser de graça, vai ser 0,800. Eu discordo totalmente, na época de hoje, viver do Evangelho. Meu querido, você sabe quanto eu gasto para levar essa mensagem para você através do YouTube? Posso estar falando aqui para dezenas, para centenas, para milhares, para milhões de pessoas através desse canal do YouTube. Sabe quanto é que eu gasto? 0 centavos. Eu não gasto absolutamente nada. Fico triste aí porque eu costumo até dizer que alguns pregadores da graça pegaram o bolo que estava no sistema com a cereja, trouxeram para a graça e tiraram só a cereja do bolo. O bolo continua com fermento. Mas glória a Deus que alguns pregadores estão pregando o evangelho da graça, que cura, que salva, que liberta a mente dos eleitos de Deus, desses alçapões, dessas arapucas, desse maldito sistema religioso cruel e perverso. Mas se a gente vê hoje um pregador da graça distribuindo envelopes, cobrando e-books, link para semear, carrinho de compras, você tem ideia de como é que vai ser daqui a 5 anos, que é que esses camaradas estão fazendo? Ou seja, alguns deles querem literalmente viver do Evangelho. Eu, particularmente, discordo totalmente de viver do Evangelho, porque tudo já foi feito, tudo já foi conquistado. Seja qual for a sua confissão de fé, hoje não muda nada com relação ao espírito que está em você. Porque quando você falecer, que sua carne morrer, o seu espírito, o espírito que está em você, que sempre existiu, ele vai voltar, ele vai retornar para Deus. E desta vez com um corpo glorioso, igual o dele, Filipenses 3:21. Então, o destino do Espírito que está em nós não vai mudar. A pregação do Evangelho, tanto aos circuncisos ou aos incircuncisos, que foi dado a Paulo e a Pedro, conforme está lá em Gálatas 2:7, foi para aquela época, porque tinha um propósito de salvar os eleitos da grande tribulação. Tá certo? Então, 2 Coríntios 9:7 não é para os dias de hoje. Tá bom, meu querido? Então eu peço aí que você clique em inscrever. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal. Eu sei que existem muitas pessoas que gostam do canal, mas aqui ainda não são inscritos. Toda vez que você se inscreve, você ajuda esse canal a crescer, tá bom? Ativa o sininho, coloca todas, porque toda vez que eu colocar uma mensagem nova no YouTube, o YouTube vai avisar você, olha, Júlio colocou uma mensagem nova do Acorda Povo de Deus. Apenas isso, você apenas vai tomar conhecimento. Clique em todas e principalmente dá um joinha e compartilhe essa mensagem no seu grupo de Facebook, de WhatsApp. Compartilha, meu amigo. Eu sei que você conhece várias pessoas que precisam ouvir o Evangelho da Graça de Deus, tá bom? Um forte abraço, obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz.